Olá meus amigos, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Antônio Sanches e vamos para mais um vídeo de Direito Processual Civil. Nesse vídeo eu vou falar com vocês sobre recurso ordinário, também chamado recurso ordinário constitucional, então ROC, como o pessoal gosta de falar, quem está estudando para concurso público, para exame de ordem. Lembrando que aqui vocês encontram todos os endereços das minhas redes sociais, mas se vocês não quiserem ir até lá as minhas redes sociais, é só clicar nesse botãozinho aqui no seu canto inferior direito. Vocês já vão estar inscritos no meu canal e ativem as notificações, porque toda semana a gente tem vídeo novo aqui no canal. Pois bem, recurso ordinário ou recurso ordinário constitucional, ROC. Vamos entender um negócio. Quando você tem um processo tramitando na primeira instância, quando você tem um processo tramitando na vara, você tem a sentença e da sentença cabe a apelação. E na apelação, como vocês já sabem, pode ser revista tanto a questão jurídica, ou seja, a tese jurídica que foi veiculada pelo autor, pelo réu e foi decidida pelo órgão jurisdicional. Essa tese pode ser revista pelo Tribunal de Justiça, como também as provas dos autos. Então é possível reanalisar as provas dos autos. Isso numa apelação. Porque a apelação é o segundo grau de jurisdição da instância ordinária. Diferente das instâncias extraordinárias ou excepcionais, compostas lá pelo STJ, pelo STF, aqui na Justiça Comum, na verdade, excluindo a Justiça Especializada do Trabalho, Militar, Eleitoral. Então, existe a possibilidade de reanálise tanto jurídica como fática. Pois bem, imaginem que algumas questões, algumas demandas, alguns processos são de competência originária dos tribunais. Tribunal de Justiça, Tribunal Regional Federal ou até mesmo do STJ e do STF. E aí fica a pergunta. Imaginem, eu tive um processo que tramitou no Tribunal de Justiça, é o primeiro grau de jurisdição, quer dizer, a primeira análise da pretensão foi feita pelo Tribunal de Justiça ou pelo próprio STJ, nas hipóteses lá do inciso 1 do artigo 105 da Constituição. E aí veio a decisão. A decisão me é desfavorável e eu quero recorrer dessa decisão. Cabe apelação? Não, não cabe apelação. Porque só cabe apelação contra a sentença. Dá uma olhada lá no vídeo que trata de apelação aqui do canal. E aí o que fazer neste caso? Bom, se a decisão foi proferida pelo TJ ou pelo TRF, você não pode recorrer para baixo, tem que recorrer para cima. E acima do TJ, eu tenho o STJ. Acima do TRF, eu tenho o STJ. Só que até então, a gente tem uma ideia inicial de que STJ e STF só analisam os recursos excepcionais, os recursos extraordinários, que são aqueles que não servem para análise probatória, somente para análise da tese jurídica veiculada. Pois bem, existem algumas hipóteses em que tanto o STJ como o STF funcionarão como corte revisora da matéria fática e da matéria jurídica. Ou seja, como se fosse uma apelação. Como se fosse uma apelação para o STJ, como se fosse uma apelação para o STF. É claro que a função principal do STJ, a função principal do STF, não é funcionar como corte revisora de primeiro grau de jurisdição. Quer dizer, eles não são, em primeiro momento, formatados, pensados para que revejam decisões que foram tomadas em primeiro grau, ou seja, em primeira análise, pelo tribunal. Ele está abaixo na estrutura do Poder Judiciário. Mas eles exercem essa função em algumas hipóteses. Nas hipóteses em que o STJ e o STF
exercem essa função de corte revisora, de corte de apelação, isso vai acontecer por meio do recurso ordinário. E por que recurso ordinário constitucional? Por que ROC? Porque as hipóteses de cabimento estão na Constituição. Inciso 2 do artigo 102, recurso ordinário para o Supremo Tribunal Federal. Inciso 2 do artigo 105, recurso ordinário para o STJ. Se vocês forem olhar lá na Constituição, a Constituição aborda todas as possibilidades em que esse recurso é interponível. Eu não vou abordar aqui com vocês todas as possibilidades, porque a Constituição também fala de habeas corpus, e isso aqui é um vídeo que fala de direito processual civil. O habeas corpus tem status constitucional, mas tem natureza criminal. Então eu não vou falar de acórdão que denegue habeas corpus. Não vou falar disso. Vou falar aqui nesse vídeo somente das situações que têm a natureza civil. Okay? Mas lembre, esse recurso ele vai fazer com que o STJ e o STF, para as poucas hipóteses em que ele é permitido, esse recurso fará com que tais tribunais funcionem como uma corte revisora. Okay? Vamos analisar então a introdução a respeito. Como eu já falei para vocês, o conceito aí desse recurso é um recurso que possibilite o segundo grau de jurisdição. A segunda análise de uma dada pretensão. E eu já disse a vocês, sua natureza jurídica é de recurso ordinário. Lembrando que quando eu falo de recurso ordinário, eu estou falando que, por intermédio deste recurso, serão analisadas as questões jurídicas e as questões, não coube aqui, serão analisadas as questões jurídicas e as questões fáticas. Okay? Questões fáticas que não são analisadas em sede de recurso especial e recurso extraordinário. O cabimento deste recurso, como eu já disse a vocês, nas hipóteses previstas na Constituição, por isso chamado carinhosamente de ROC. Recurso ordinário para o STJ nas hipóteses do inciso 2 do artigo 105. Para o STF, nas hipóteses do inciso 2 do artigo 102. Okay? Lembrando que instâncias excepcionais ou instâncias extraordinárias ou recursos extraordinários, no plural, porque é gênero do qual são espécies o recurso especial e o recurso extraordinário, essas modalidades são exercidas pelo STJ e pelo STF e não apreciam provas, não apreciam fatos do processo. Aqui não. Aqui, no recurso ordinário, existe a análise de prova. É muito simples, meus amigos. Pensem numa apelação. Eu tive a sentença na vara que me foi desfavorável, eu não vou apelar para o tribunal? Aqui é a mesma coisa. Eu tive uma decisão que me foi desfavorável no TJ ou no TRF, eu vou com o ROC, com o recurso ordinário para o STJ. Eu tive uma decisão que me foi desfavorável num dos tribunais superiores, eu vou com o ROC para o Supremo Tribunal Federal. Okay? Vejamos então em detalhes essas hipóteses de cabimento. Olha lá, recurso ordinário. Quando cabe para o Supremo Tribunal Federal? Lembrem, as hipóteses estão no artigo 102, inciso 2 da Constituição Federal e são na área civil. Primeira coisa, a decisão tem que ser denegatória. Denegatória de mandado de segurança, denegatória de habeas data, denegatória de mandado de injunção.
são os chamados remédios constitucionais. Então, se eu entrei com mandado de segurança e ganhei, a autoridade coatora não pode entrar com o ROC, porque o ROC só cabe para decisão que negue mandado de segurança, habeas corpus, habeas data, mandado de injunção. Lembrando que habeas corpus nós não estamos tratando aqui, porque habeas corpus tem natureza penal. Okay? Então, decisão denegatória. Além disso, essa decisão denegatória tem que ser de única instância dos tribunais superiores. Superior Tribunal de Justiça, Tribunal Superior do Trabalho, Tribunal Superior Eleitoral, Superior Tribunal Militar. De única instância. Ou seja, se eu comecei, por exemplo, com um mandado de segurança numa vara, depois da sentença deste mandado de segurança, eu recorri para o TJ e depois eu recorri para o STJ, eu não vou poder ir para o STF, porque nesse caso, apesar de a decisão do STJ, neste desenho que eu estou te mostrando, ser de última instância, não foi de única, porque começou na vara, depois foi para o TJ, depois para o STJ. O STJ foi a última, mas não foi a única. O que é uma decisão de única instância? Decisão de única instância é aquela decisão que foi em primeiro grau de jurisdição proferida pelo STJ. Ou seja, eu entrei com o mandado de segurança no STJ e ele julgou pela primeira vez. Não tramitou nada dali para baixo. O mesmo se aplica ao Tribunal Superior do Trabalho, ao Tribunal Superior Eleitoral e ao Superior Tribunal Militar. Ok? Então, voltando, decisões que negam MS, habeas data, mandado de injunção, quando a única instância foi um desses tribunais superiores. Ok? E, Antônio, e para o STJ, mais restrito ainda o cabimento? Decisão denegatória de mandado de segurança de única instância, única, de TJ e TRF. A mesma coisa, se eu entrei com um mandado de segurança numa vara e depois da sentença eu fui para o Tribunal de Justiça, eu vou poder entrar contra a decisão do Tribunal de Justiça? Eu vou poder entrar com o ROC? Não, não vou poder entrar com o ROC. Por quê? Porque o Tribunal de Justiça, neste caso, não foi a única instância. Foi a última, mas não foi a única. Então, eu tenho que ter impetrado o mandado de segurança diretamente no Tribunal de Justiça ou impetrado o mandado de segurança diretamente no Tribunal Regional Federal. Porque nesses casos, esses tribunais foram a única instância. Se eu perdi no mandado de segurança, se a decisão foi denegatória, aí sim eu posso ir para o STJ com o meu recurso ordinário. Ok? Então notem que a hipótese de cabimento é mais restrita para o STJ. Não fala de habeas data, não fala de mandado de injunção. Ok? Porém, existe uma hipótese que abre para o STJ um espectro maior de análise de recurso ordinário, que é esse aqui. Processos em... Deixa eu desenhar para vocês. Então, imagina o seguinte. Eu tive um processo entre, sei lá, a Argentina ou da OIT. Não, vou tirar trabalhista, vou colocar a ONU. Então, a Argentina é um Estado estrangeiro. A ONU é um organismo internacional. Versus
município. Então, São Paulo. São Paulo, cidade, né? Então, município ou pessoa residente no Brasil. Residente ou domiciliada no Brasil. Neste processo, e notem, meus amigos, decisões desses tipos de processos. Não importa qual foi a decisão, se foi sentença, se foi interlocutória, ok? Porém, no caso da interlocutória, o que vai ser cabível não é o ROC. No caso de interlocutória, será um agravo de instrumento. Porém, em havendo sentença neste tipo de processo, e esse tipo de processo abre uma gama muito maior de possibilidades fáticas, é possível recurso ordinário para o STJ. Okay? Apesar de numericamente, veja, lá no STF você tem mandado de segurança, mandado de injunção e habeas data. Aqui no STJ, você tem, no ROC para o STJ, você tem mandado de segurança e esses processos de um organismo ou Estado internacional versus município ou pessoa residente ou domiciliada no Brasil. Lá são 3, aqui são 2. Mas essa segunda hipótese amplia muito, porque a possibilidade de acontecer uma demanda dessa vai acontecer para o Brasil inteiro. Lá, naqueles, para o Supremo, são demandas de competência originária dos tribunais superiores. Aqui não. Aqui a possibilidade é muito maior. Okay? Porém, as hipóteses de cabimento, tanto do ROC para o Supremo como do ROC para o STJ, são muito mais restritas do que a apelação. A apelação vai ser cabível efetivamente em qualquer caso. Okay? Cabimento, uma das coisas mais importantes a respeito do ROC. Né? Questão de concurso público, questão de ordem, de exame de ordem, quando versa, né, é efetivamente sobre o cabimento. Eu lembro como se fosse hoje, né? Eu fiz o exame da OAB em 2003, a primeira fase, dezembro de 2003, janeiro, fevereiro de 2004, a segunda fase. E aí, no exame seguinte ao meu, eu nem lembro qual número que foi, né? No meu caiu um habeas corpus na segunda fase, e no exame seguinte ao meu, o que caiu foi justamente um ROC. Eu lembro como se fosse hoje. Foi acho que a única vez que caiu o ROC, eu não me recordo ter caído outra vez na área penal. Na época foi na área penal o recurso ordinário. Okay? Vejamos agora o processamento, que olha, se você entendeu o processamento da apelação, se você entendeu bem a apelação, como funciona e assim por diante, você vai com tranquilidade trabalhar aqui no ROC. Okay? Então, olha lá. Procedimento. Requisito de admissibilidade da apelação. Ou seja, o que eu preciso para poder entrar com o ROC? Sucumbência. Eu preciso ter perdido. Lembrando, por óbvio, nas hipóteses de cabimento previstas na Constituição. Okay? Então, eu só estou falando que eu preciso apenas ter sucumbência. Não é um recurso de fundamentação vinculada. Eu não preciso encontrar na decisão recorrida aqueles vícios, aqueles problemas que o inciso 3 do artigo 102 e o inciso 3 do artigo 105 estabelecem para o extraordinário e para o especial. Não, não. Okay? Aqui é recurso de fundamentação livre. Também não é necessária aquela análise efetiva da questão levada ao recurso, o que muitas vezes é colocado vulgarmente como pré-questionamento. Né? Até súmula fala disso. Mas o pré-questionamento... Na verdade, você vai dar uma olhada lá no outro vídeo aqui no canal que trata do teoria geral dos recursos especial e extraordinário. Vocês vão ver que não é o pré-questionamento que é um recurso. O pré-questionamento é um mecanismo para se chegar a um dos requisitos do recurso, que é a análise efetiva da matéria. Mas, enfim, para facilitar o raciocínio, vamos falar pré-questionamento por enquanto. Lá naquele vídeo trata da teoria geral
do recurso especial e do recurso extraordinário, eu detalho mais para vocês a questão do pré-questionamento. Por ora, lembrem, não há necessidade de pré-questionamento. Então, é um recurso de fundamentação livre e não há pré-questionamento para o recurso ordinário. Ok? Então, voltemos para o procedimento. Requisitos de admissibilidade da apelação, ou seja, basta a sucumbência. Eu vou protocolar no juízo a quo, lembrando que o juízo a quo vai ser aqui ou o TJ ou o TRF, quando for um ROC para o STJ, e o juízo a quo vai ser um tribunal superior quando for ROC para o Supremo. Então, Tribunal Superior STJ, TST, STM, TSE. Okay? Contraditório também no juízo a quo, como se fosse uma apelação. Okay? Lembra? Apelação, o juiz da vara recebe a apelação, intima a parte contrária, depois manda tudo para o tribunal. Não é assim uma apelação? Aqui é a mesma coisa. O juízo a quo recebe o ROC, intima a parte contrária para contra-razões, depois envia para o tribunal, onde o ROC vai ser julgado. Independentemente de juízo de admissibilidade, porque funciona igual à apelação. Okay? Voltando lá então, depois do contraditório no juízo a quo, o envio dos autos ao juízo ad quem, ao que vai julgar, sem análise de admissibilidade, porque funciona igual a uma apelação. E lá, no STJ ou no STF, o processamento se dá nos termos do respectivo regimento interno. Okay? Então vejam que o código é bastante sintético e coloca para o regimento interno desses tribunais o andamento, o processamento nas respectivas cortes para esse recurso ordinário. Okay? Recurso ordinário ou recurso ordinário constitucional. Instituto por meio do qual o STJ e o STF realizam o segundo grau de jurisdição. Se esse vídeo te ajudou, deixe o seu like, porque isso é muito importante aqui para o canal e nos acompanhe nas redes sociais. É isso aí. Um grande abraço, bons estudos e até o próximo vídeo.